Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos, amém. Deixa uma palavra aqui no Evangelho de São Marcos, capítulo número 4, versículo de número 39. Amém? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que é que vocês são assim, tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Louvado seja Deus. Deus é fiel. Deus, Ele é poderoso. Deus tem grandes bênçãos para realizar na sua vida. Jesus, aonde Ele passava, algo acontecia. E aonde Jesus está, algo tem que acontecer. Deus nos conhece, Deus sabe a sua capacidade, Deus sabe o jeito de cada um de trabalhar, Deus sabe a maneira de chamar o seu povo para o arrependimento. Louvado seja Deus. Deus possa abençoar o pastor Nelson, que entrou nesse momento. Louvado seja Deus. Deus tem os seus propósitos para trazer o seu povo ao arrependimento. E com isso, Jesus nos chama para um propósito nessa terra. E qual é esse propósito que Deus tem na sua vida? E qual é esse propósito que Deus tem na minha vida? Esse propósito que Deus não tem é um chamado ao qual Ele te chamou. Um chamado ao qual Ele te escolheu para algo especial, não aqui na terra, mas algo especial lá no céu. Deus sabe de todas as coisas, porque antes de você nascer, Deus já te conhecia. Deus te formou no ventre da sua mãe. Ele sabe os planos que Ele tem para realizar na sua vida. Foi para isso que Ele te chamou. Jesus veio a essa terra, viveu seus 3 anos e meio pregando a palavra, curando todo tipo de enfermidade, doença, ao qual vinha e manifestava naquela época doenças graves, a qual os médicos não podiam curar. Mas tem alguém que pode resolver, tem alguém que pode curar todo tipo de enfermidade e tem alguém que pode resolver todos os seus problemas. Esse alguém é Jesus de Nazaré, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que conhece a sua capacidade, o Deus que conhece o seu valor. Foi para isso que Ele te chamou, para pregar a palavra dEle. Deus pega aqueles pequenos, aqueles que ninguém dá nada, aqueles que só leva pedradas, humilhado, muitas das vezes chicoteado, muitas das vezes xingado pelas pessoas, mas Deus pega essas pessoas e coloca nas cadeiras onde os príncipes estão. Foi para isso que Deus te chamou. Foi para isso que Deus mandou seu Filho, para morrer por mim e por você naquela cruz. Jesus veio a essa terra, pregou essa palavra, viveu seus 3 anos e meio, curando todo tipo de enfermidade e doença entre o povo. E com isso, a fama de Jesus
se multiplicou cada vez mais, porque Deus tinha um propósito para resolver com a humanidade, salvar a humanidade. Foi para isso que Deus amou eu e você, para nós estamos hoje vivos pela misericórdia de Deus e pelo amor que Deus tem por mim e por você. Deus olhou lá do céu e viu que o povo estava cada vez mais abandonando os estados, abandonando o Senhor por qualquer coisa. Jesus, junto com seu Pai, e vendo as aflições das pessoas que estavam acontecendo nessa terra, Deus enviou seus profetas, os mensageiros, e nenhum deles puderam dar ouvido à palavra do Senhor. Deus destruiu a humanidade com água. Deus viu que mesmo assim o povo não se arrependeram dos seus pecados, não mudaram sua maneira de agir e de pensar, mas sim continuaram seus mesmos erros, continuaram suas mesmas abominações diante do Senhor, em seus pecados, sua fornicação, e cada vez mais Deus estava irado com a humanidade. E Deus viu que o povo não tinha mais jeito, que o povo estava pecando cada vez mais diante do Senhor. Aí eu creio que o Senhor Jesus, nesse momento, Ele falou para o Pai: Pai, dá mais uma oportunidade para eles. Deus vê que o povo estava cada vez mais pecando diante do Senhor. Imagino eu, Jesus, falando: Pai, dá mais uma oportunidade para eles, eles vão mudar. Aí Deus fala, imagino eu, já enviou os profetas, os mensageiros, nenhum deles puderam obedecer a minha palavra. Assim acontece nos dias de hoje. Deus envia seus mensageiros nos templos para pregar a palavra e falar cerca do arrependimento, e cada vez mais do povo, cada vez mais ignorando a voz do Senhor. E Deus sabe aqueles que suportam a prova. Deus sabe aquele que suporta a prova de cabeça erguida, porque aquele que anda de cabeça baixa precisa de mais uma oportunidade para Jesus entrar na vida dele, na vida dela, para ser liberto com aquilo que o mundo está oferecendo. Deus viu que não tinha mais chance, mas Deus falou nessa palavra: e agora, em quem enviarei? Quem deve ir por nós? Imagino eu com Jesus, com seu olhar misericordioso, o seu olhar bondoso, louvado seja Deus. E ele fala para o Pai: Pai, envia a mim. Aí imagino eu, Deus olhando para o seu filho, diz: como eu vou enviar você? Não quero enviar você. Você é meu único filho. Mas Deus olhou para a humanidade e viu aquele alguém passando fome. Deus olhou para aquela mulher, para aquele homem, passando necessidade em sua casa, aflições, o desemprego cada vez mais aumentando, cada vez mais os filhos rebeldes contra os pais, e cada vez mais o povo se corrompendo. E sim, no meio desse povo tinha alguém que necessitava de ouvir a palavra do Senhor. Para isso, Deus, mesmo assim, com o povo pecando contra Ele, contra as coisas divinas, o Senhor olha para a humanidade e pensa, imagino eu vou dar mais uma oportunidade. Deus agora, com sua infinita misericórdia, olha para mim e para você e envia seu Filho único e gênito. E Deus fala: porque Deus amou o mundo. João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo a nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou você tanto, Deus amou a mim tanto,
Por isso nós hoje estamos de pé pela misericórdia do Senhor. Deus abençoe também a irmã Itamara, que entrou nesse momento. Louvado seja Deus. Porque Deus sabe, conhece a sua capacidade. Foi para isso que Deus te chamou, para pregar a palavra dele. E Deus agora envia seu Filho, o Filho dele, o único, para que o povo, por meio de Jesus, se salve. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Qual o caminho que você está andando? Qual é o caminho que eu estou andando? Nós devemos andar no caminho qual Jesus andou. Jesus disse, lá no livro de João, capítulo 8, versículo de número 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Essa luz que está em você é o brilho do Espírito Santo de Deus. Por isso que o mundo te odeia, por isso que o mundo te humilha, por isso que o mundo te maltrata. É desse jeito que Deus pega aqueles que ninguém dá nada e faz de um grande pregador da palavra, faz de um grande profeta para pregar a todas as nações. Foi para isso que Deus te chamou. Jesus veio, pregou a palavra, sofreu, foi humilhado, chicoteado, mas não abriu sua boca, mas permaneceu firme até o final. Jesus estava naquele momento pregando a palavra do Senhor, anunciando acerca do arrependimento e acerca do reino do céu, para o povo mudar a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar, que seja salvo, seja liberto, curado. Nesse momento, Jesus disse para os discípulos: passamos para o outro lado da margem. Os discípulos foram com ele. Jesus entrou dentro do barco. Os discípulos entraram junto com ele e outro barco acompanharam. Jesus foi para a parte de trás, foi dormir, colocou sua cabeça numa almofada. Imagino eu, nesse momento, os discípulos estavam alegres, porque estava naquele momento, o Autor, o Deus, o Todo-Poderoso. Jesus estava ali descansando, como ele era alguma pessoa normal, um ser de carne, mas por dentro era o divino, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Nesse momento, com a permissão dele, imagino eu, penso um pensamento meu, Deus permite aquelas situações para testar os discípulos se eles verdadeiramente estão prontos para os dias maus que vão vir sobre a terra. Nesse momento, Jesus permite aquele vento, aquela tempestade, aqueles trovão. Imagina eu que também tinha trovão. Os discípulos viram que nunca tinham visto aquilo, ficaram apavorados, ficaram tristes, agoniados. Talvez pensamos: e agora o que vai acontecer conosco? Jesus está ali dormindo. Muitas vezes algo acontece ao seu redor, algo acontece até dentro entre a nossa família. Muitas vezes acontece dentro da própria casa. O porquê isso? Por que está acontecendo isso? Tem coisa na nossa vida, é pela permissão de Deus para nos testar, para nos provar se verdadeiramente estamos prontos para os dias maus que virá sobre toda a terra. Eita Jesus! Deus testa cada pessoa, cada ser vivo dessa terra, se verdadeiramente estão prontos para obedecer
a voz do Senhor e também para suportar os dias maus que virá sobre toda a terra. Deus coloca a gente em várias situações para nos testar se verdadeiramente estamos prontos, se verdadeiramente estamos prontos para aquilo que há de vir sobre o mundo. Jesus estava ali dormindo na parte de trás do barco. Os discípulos naquele momento estavam correndo para um lado e para o outro e vendo aquela situação que estava ocorrendo aos olhos deles e dizendo, imagino eu, por que isso? Nesse momento estava um céu claro, bonito, e agora está com esse vento, essas ondas, esses trovões. Imagino eu, uns conversando com o outro, um pensamento meu. Nesse momento agora os discípulos começaram, imagino eu, jogar algo, caixas sobre o mar. Talvez jogando isso no mar, o barco possa aguentar e suportar aquele vento, suportar aquelas ondas. Mas a tempestade cada vez mais está ficando cada vez mais forte. Mas Jesus viu que e pensou, e Jesus estava vendo, está pensando em você nesse momento. Suporte um pouco mais. Suporte um pouco mais. Eu sei que está difícil suportar as provações, mas aguente. Está difícil suportar, mas Deus diz, não baixe a cabeça. Olhe para mim, diz o Senhor. Olhe para Jesus, que os problemas serão todos resolvidos na sua vida. O barco que você está, você não está só, Jesus está contigo nesse barco. Deixe que a multidão venha querer te humilhar, te maltratar, mas permaneça na posição que Deus te chamou, que Deus te escolheu. Permaneça naquilo que Deus te chamou. Deus tem grande obra para realizar na sua vida. Não deixe que a multidão venha te parar. Mensagem linda acerca de Bartimeu também. Bartimeu estava ali triste, angustiado, mas ele crê que um dia Jesus, a qual esse João Batista anunciava na Galiléia, que ia vir para trazer, ia vir e alguém acerca do Messias, acerca do Filho de Deus que irá tirar o pecado da humanidade. Ele guardou essa palavra no coração. Faça como Davi, guarde a palavra no coração. Grandes coisas Deus vai fazer na sua vida. Nesse momento, Bartimeu estava ali. Jesus estava entrando naquela cidade, agora estava saindo, porque naquela época, naquela cidade, havia muitos ali, barracas. Naquele momento juntava numerosas pessoas. Passar para aquele lugar onde Bartimeu estava naquele caminho. E a todas as pessoas que passavam por aquele caminho, Bartimeu pedia alguma moeda para poder comprar ou alimento para se alimentar. Mas ele não sabia que Jesus estava vindo e estava passando naquele local. Jesus está passando na sua vida. Passa o tempo que passar, mas permaneça na posição que Ele te chamou. Jesus está indo ao seu encontro e está traindo com resposta na sua vida. Bartimeu estava ali, triste. Bartimeu, segundo os estudos, vai dizer que ele estava com seus 42 anos. Ou seja, ele tinha perdido a visão. Mas chegou o momento que ele estava ali jogado. O povo naquela época, quem
tivesse algum tipo de enfermidade, era separado da sociedade. Bartimeu era um homem conhecido pela população. Bartimeu era filho de Timeu. Timeu era de uns chefes daquele local, um dos soldados. E com isso, Bartimeu agora é desprezado por todos. Naquele momento agora, Bartimeu está naquele local, naquele caminho, mendigando, pedindo algo. Naquele momento, Jesus está vindo. A paz do Senhor também, pastor Rafael, glórias a Deus. E com isso, Jesus estava saindo daquela cidade. Mas ele não sabia que Jesus estava indo ao encontro dele. Jesus está indo ao seu encontro. Por isso permaneça naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não jogue fora aquilo que Deus te deu. Não jogue fora. Permaneça naquilo que Deus te chamou, que Deus te escolheu. E grandes propósitos Deus vai realizar na sua vida. Grandes propósitos Deus vai realizar na sua família, na sua área financeira, na sua área espiritual, no seu ministério. Jesus está indo ao seu encontro. Bartimeu agora está ali pedindo, todos que passavam por aquele caminho pediam alguma coisa, de dinheiro, e pedia algum alimento para se alimentar. Imagino que estava com fome. Mas naquele momento ele ouve. Ele não podia enxergar, mas ele podia enxergar, mas não podia ouvir. Bartimeu agora cego naquele caminho, começa a ouvir um barulho. Barulho nos passos, alguém glorificando, exaltando o nome de Jesus. Naquele momento agora, Bartimeu começa a dizer: o que é isso? Alguém que está passando naquele caminho diz: é Jesus. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em outras traduções. Muitas vezes os discípulos estavam apavorados naquele barco. É nessa hora Jesus está dormindo. É nessa hora Jesus olha para você e te diz: por que temes? Bartimeu, ele estava triste, angustiado, porque aquilo aconteceu na vida dele. Ele era uma pessoa normal, enxergava, mas chegou uma época que ele perdeu a visão. Assim eram os discípulos de Jesus. Naquele momento, ele estava vendo que Jesus podia curar todo tipo de enfermidade. Mas quando Jesus estava ali dormindo na parte de trás, os discípulos ficaram cegos naquele momento, porque eles andavam com Jesus, via Jesus curar, libertar as pessoas, mas não tinha aquilo que Jesus queria oferecer para eles. Bartimeu foi curado. Jesus trouxe a libertação sobre a vida dele. E mais uma vez Jesus deu a visão sobre ele. Mas os discípulos de Jesus estavam ali no barco com ele. Os discípulos de Jesus davam muito bem, eles usavam autoridade, mas eles estavam com medo pelas situações que estavam ocorrendo aos olhos dele. Tem coisas na nossa vida que acontecem nos nossos olhos e pensamos: está difícil, eu não suporto mais, está difícil essa luta, essa tribulação, essas perseguições, eu não suporto, está difícil, eu vou jogar tudo para fora, vou largar tudo. Nessa hora Deus olha para você e diz: por que temes? Vai largar o Senhor por qualquer coisa? Vai deixar de ir para a igreja por qualquer coisa? Vai deixar de glorificar o nome de Jesus por qualquer coisa? Não. Permaneça. Mesmo está passando dificuldade, tribulação, mas permaneça glorificando o nome do Senhor. É nessas horas que Deus te faz, Deus te levanta como um servo e servo do Senhor. Para Deus vai te honrar nessas tribulações, Deus vai te honrar nessas perseguições, Deus vai te honrar em tudo, porque aquele que é fiel com Ele, Deus é fiel na sua vida também. Nesse momento agora os discípulos, toma iniciativa e corre até Jesus.
Ele fala: mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso? Muitas vezes nós pensamos e dizemos: Senhor, o propósito e as promessas, Senhor, cadê as promessas, os propósitos que eu tenho a realizar na minha vida? O Senhor está demorando. Mas a Eclesiastes, capítulo 3, vai dizer: tudo tem um tempo determinado. Tudo tem um tempo determinado no céu e na terra. Na hora certa, Deus vai entregar aquilo que você tanto pediu. Na hora certa, Deus vai entregar aquilo que você tanto pediu para Ele em secreto. Só permaneça aquilo que Deus te chamou, que Deus te escolheu. Muitas vezes as perseguições começam dentro da própria casa, os levantes dentro da própria casa, muitas vezes no local de trabalho, muitas vezes na rua, pessoas olham, te maltratam, mas fique calado, não diga nada, só ore, que grandes coisas vai fazer ao culto e no silêncio através do seu silêncio. Mas nesse momento os discípulos estavam angustiados, tristes, e correram, um deles tomaram iniciativa e correram até Jesus. Nesse momento agora, eles acordam Jesus e falam: Senhor, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso? Jesus olhando para você, Jesus olhando para mim, vê a aflição que nós passamos. E vê aquilo que nós muitas vezes não suportamos. E muitas vezes dissemos: Senhor, acabou para mim, já era. Mas quando nós estivemos de joelhos dobrados, buscamos ao Senhor mesmo, sem força, mas estamos ali orando: Senhor, está difícil suportar, mas eu sei que o Senhor está comigo. Pode ter certeza que Deus levantará ao seu favor e grandes coisas Deus vai fazer no seu ministério. Grandes coisas vai fazer na sua vida. E Deus vai fazer grandes coisas na sua família. Nesse momento agora, Jesus se levanta, fala duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. Muitas vezes Deus coloca a gente no deserto, coloca muitas vezes a gente em cada prova e dizemos: Senhor, é difícil. Aí quando nós estamos sem força, é Deus que nos carrega, é Deus que nos sustenta para nós suportar de cabeça erguida. De Senhor, eu sei que está difícil, mas contigo sou mais que vencedor, em Cristo Jesus. Nesse momento agora, nós pensamos: Senhor, por que isso? E as promessas que Deus te fez, o Senhor fala que está de pé na sua vida. Eita Jesus, as promessas que Deus te fez ainda está de pé. Não pense que Deus não está te ouvindo. Sim, Deus está te ouvindo sim. Muitas vezes pensamos: Senhor, eu estou orando, estou buscando a Ti, não estou vendo situações, nada resolver na minha vida. Mas Deus está agindo no silêncio, porque uma vitória é garantida na sua vida e bênçãos vão vir através do seu joelho dobrado. Busca o Senhor, busque, clame, exalta o nome santo do Senhor. Faça como Bartimeu. A multidão queria calar a boca dele, mas ele gritou mais alto. E grandes coisas vai fazer na sua vida. Assim, o Senhor levantou, falou duro com o vento de seu lago: silêncio, fique quieto. Tudo ficou calmo. Aí Jesus olhou para o discípulo e disse: por que vocês são assim, tão medrosos? Vocês ainda não têm fé. Jesus está dizendo: por que você é tão assim, tão medroso?
Jesus está olhando para você dizendo: por que vocês estão assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? A prova está difícil, tá? Não tá? Perseguições está difícil, tá? Não tá? Usa de autoridade sobre esse vento. Usa de autoridade sobre essa tempestade. Usa de autoridade que os inimigos seu cairá por terra. Sabe por que você é tão perseguido? Porque a raiz que você está não está no mundo, está em Cristo Jesus. Por isso que você é perseguido, por isso que você é humilhado, porque a raiz está em Cristo. A casa que você está edificado está em Cristo Jesus, que é a rocha. O vento vem, a tempestade vem, mas a casa não será abalada, porque essa casa está construída em Cristo Jesus. Por isso que o mundo te odeia, por isso que o mundo te persegue, por isso que o mundo te maltrata. Por isso muitas vezes nós pensamos: Senhor, está difícil, eu não suporto. Faça como Davi. No Salmo 121 vai dizer que quando Davi estava triste, angustiado, porque as situações estavam correndo em volta dele, aos olhos dele, mas Jesus conhece a situação em que você está passando, os seus problemas. Davi também passava por um grande problema sobre a vida dele, mas Davi chegou um momento que ele saiu e foi ter um particular com o Senhor. Davi falou assim: elevo meus olhos para o monte e pergunto: de onde virá o meu socorro? Davi, ele olhou para o lado esquerdo, olhou para o lado direito e viu que nenhum deles puderam resolver os problemas que estavam acontecendo em volta deles. Mas quando Davi olhou para o céu, aí as coisas foram tudo selecionado na vida dele. Davi falou: eleva meus olhos para o monte e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele é o guarda, Israel, que nunca te deixará. Ele está sempre ao seu lado para te proteger, te guardar, te livrar de todo mal. Assim era Jesus. Jesus estava naquele barco. O vento vinha com toda força para que ele destruir, para que quebrar aquelas ondas. Mas aonde Jesus está, nada pode acontecer. Por isso Jesus está contigo nesse barco e nada vai acontecer com você. Nada vai acontecer contigo, porque Jesus conhece o seu valor que Deus tem na sua vida. Deus conhece a sua capacidade. Muitas vezes nós achamos: Senhor, resolve, Senhor. Eu sei que não dou conta de resolver, mas eu sei que você resolve. Mas Deus fala essa tarde: Ele entrará com providência naquilo que você tanto pediu. Aleluia, Jesus. Por isso, permaneça nessa posição que Deus te levantou e que Deus te chamou. O mundo está aí, esse caos está acontecendo, essa enfermidade que foi Deus que permitiu acontecer. Muitas pessoas desviaram da igreja, não quiseram ir mais para a igreja. Satanás, ao meio dessa epidemia, ele estava ali sufocando o povo, para o povo sair da igreja, não querer mais ir para o ministério. Mas nessa hora que Deus conhece os verdadeiros adoradores, mesmo nas tribulações, mesmo nas tribulações que está acontecendo nesse mundo, não está negando o nome santo do Senhor, mas está continuando permanecendo na posição que Ele chamou, que Ele te chamou. Com isso, Jesus conhece
conhece todas as coisas. Por isso o Senhor viu que muitas pessoas nesse mundo não irão suportar as perseguições, as afrontas. Por permissão do Senhor, Deus permite algo acontecer, Deus envia pela permissão do Senhor essa enfermidade para testar o povo dele se verdadeiramente estão prontos para os dias maus. E muitos não suportaram, e muitos desviaram do caminho da verdade. Por que acontece no dia de hoje? Os templos cada vez mais estão diminuindo. Por que acontece no dia de hoje pessoas que se diz ser evangélico, se diz ser crentes, mas crente até o diabo erra, mas ele não obedece. Ele crê que estremece, mas não obedece. Quantas pessoas só ouvem a palavra do Senhor, mas não põem em prática? Quantos não estão suportando as provações, estão largando, chutando balde, estão pulando do barco, estão entregando aos meus prazeres da carne, e cada vez mais Deus aborrecendo com a humanidade, e cada vez mais a humanidade pecando contra Ele. Pessoas que desviaram do caminho, pessoas que já não iam para o templo adorar o Senhor, pessoas que já não iam cantava, já não estão cantando mais, não estão mais adorando o Senhor, estão naquele local sentado, muitas vezes não estão indo para os templos. Satanás está trabalhando nesse ponto para atrair pessoas para o mundo. Por isso o mundo te odeia, porque você não está seguindo o que o mundo está te oferecendo. Por isso que o mundo te odeia, o mundo te maltrata. Por isso que Deus ama você. Por isso que Deus ama todos nós, mas tem algo especial entre a humanidade, que é aqueles que adoram o Senhor. Mesmo que tudo que está acontecendo ao nosso redor, mesmo que o povo cada vez mais estão desviando do caminho da verdade, mas sim se entregando o que o mundo está oferecendo. Mas Jesus disse na sua palavra, no livro de João, 1 João, capítulo 2, versículo 15, ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há nesse mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não estará nele. Porque quando tantas pessoas amam o mundo, que amam o mundo não estão amando o Pai. Porque aquele que ama o mundo não ama o Pai. Que não pode servir a dois senhores. Tem que obedecer um e odiar o outro. Quantas pessoas nesse mundo queria só um pezinho para não ir para a igreja, nunca ir para o templo. Igreja chamou eu e você. Muitos queriam só um pezinho para não ir para o templo adorar o Senhor. É nessa hora que Satanás trabalha poderosamente na vida dessas pessoas para cada vez mais o povo não ir. E com isso, o amor de muitos está esfriando devido a essas coisas que estão acontecendo. Se Deus permitiu esse algo acontecer na sua vida, na minha vida, pela permissão de Deus. Deus não coloca fardo pesado que nós não podemos suportar, mas sim coloca um fardo leve que nós podemos suportar as provas, as provações. Por isso, permaneça naquilo que Deus te chamou. Não deis ouvido à voz do inimigo. Não fique com medo daquilo que acontece ao seu redor, mas sim creia, tenha fé, que tudo é possível diante dos olhos, diante da sua vida, diante do Senhor. Quando Deus quer resolver uma causa sua, quem vai impedir? Ninguém vai impedir. Por isso, o Senhor diz em sua palavra, no livro de Isaías, no capítulo número 43, versículo número 13, ele diz: a ânsia houvesse dia eu sou, e nada pode escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá?
Ou seja, operando Deus, quem impedirá na sua vida? Se Deus quer resolver algo na sua vida, quem vai impedir? Não tem homem, não tem mulher, não tem Satanás, não tem demônio, não tem nada para impedir de agir de Deus na sua vida. Por isso, permaneça nessa posição. Você não está só nesse barco, Jesus está contigo nesse barco. Você não está só. Deus está contigo nesse barco. Não se preocupe do que está acontecendo ao seu redor, mas sim usa de autoridade que Deus honrará através de ti. Não deixe que as pessoas venham calar a sua boca, mas sim usa de autoridade. Foi para isso que Deus te chamou, foi para isso que Deus te escolheu, para usar de autoridade sobre aquilo que o inimigo acha. Ele pensa que você já era, mas usa da autoridade que o gigante cairá por terra e o nome de Jesus Cristo através de você vai ser glorificado. E aonde você passar, testemunho, bênçãos é garantida na sua vida. Por isso, Deus te fala essa tarde, você não está só. Para que temer? Você não está só. Você não está só nesse barco. Deus está contigo nesse barco. Apenas tenha fé. Usa de autoridade, que Deus vai honrar as suas palavras, as palavras que saem da boca do Senhor, as palavras que saem da boca do servo, que Deus é guiado pelo Senhor. Não cairá por terra, mas sim as palavras serão se cumpridas, porque Deus age através do servo e a serva do Senhor. Passa o tempo que passar, mas aquilo que Deus te prometeu irá se cumprir na sua vida. Amém?